polêmico, será? Estou segurando nas minhas mãos o maior mangá de todos os tempos e também considerado por muitos, considerado por mim também, o maior anime de todos os tempos. Eu me chamo Everton e esse canal de Dragon Ball recente, eu tenho outros canais também, mas como é uma obra que eu sempre gostei e gosto muito de todas as obras do pop, Dragon Ball é o que eu mais gosto, definitivamente é a maior para mim no caso, né? Eu queria falar sobre Dragon Ball Super, cara, que é o grande problema dessa obra para mim. Tem Dragon Ball GT, tem Dragon Ball Daima. Eu consegui assistir Dragon Ball Daima todos, só que eu não consegui assistir Dragon Ball Super. Porque assim, pra mim, no Dragon Ball Daima, o Goku tem mais essência de Goku do Z mesmo do que no próprio Super. Eu não tenho nada contra quem gosta de Dragon Ball Super, mas assim, o cara tem que considerar Dragon Ball Super como uma obra isolada do resto. Pra mim tem que ser considerado não canônica que vem do Z, mas uma obra isolada do resto. Porque pra mim, tipo assim, definitivamente é outra obra. Assim como outras continuações, tipo, de outras obras aí por aí, como Star Wars, enfim, outras obras que a continuação Boruto também, falando de Naruto, Boruto também pra mim é considerado uma obra à parte. Pra mim, Dragon Ball Super também é considerado uma obra à parte. E Dragon Ball Super, sim, faz muito sucesso, cara, isso é inegável. Acho que faz muito sucesso, dá muito dinheiro, Dragon Ball dá muito dinheiro mesmo. Assim, eu considero que se Dragon Ball continuasse na pegada de Dragon Ball Z, faria mais sucesso ainda. Assim, mas eu também, eu entendo, hoje em dia eu entendo mais, antigamente eu não entendi. Hoje em dia eu entendo que Dragon Ball Super foi feito para um novo público. Por isso que não é o que era no Z. Então, para mim é uma obra separada. Eu definitivamente não gosto de Dragon Ball Super, mas nem por isso vou ficar falando mal das pessoas que gostam de Dragon Ball Super. Mas assim, eu considero como uma obra separada, porque é bem diferente do que foi no Z, do que foi até no Dragon Ball clássico. Tem um exemplo bem claro, que já foi falado sobre isso, sobre o Goten e o Trunks no Dragon Ball Super. Muita gente não sabe, eles são tirados da obra não porque, no caso quando eles são criança, né, que agora no mangá eles são adolescentes. Eles foram tirados da obra não porque não tinha espaço para eles, não. Eles foram tirados da obra no Dragon Ball Super porque o horário de Dragon Ball no Japão era cedo e os caras não queriam que ver criança lutando uma com a outra, sendo que se fosse então na época de Dragon Ball clássico, tipo assim, não existiria o Dragon Ball clássico e nem a saga Buu, nem a saga Cell, que o Gohan luta na saga Freeza também. Dragon Ball ele tinha essa essência, né? Essa é a diferença. Tipo assim, pra mim também as características dos personagens também, como do Goku, do Vegeta, do próprio Gohan, foi mudado, cara. No Dragon Ball Super foi mudado. Tipo assim, muita gente fala assim da evolução do Vegeta. Sim, o Vegeta evoluiu, sim, evoluiu. Então, pra mim, a personalidade dele no Dragon Ball Super, cara, foi alterada até demais. Tipo assim, a gente vê a mudança dele no final do Z. A gente vê a mudança realmente dele no final do Z, que ele entendeu. Só que assim, tem uma discrepância bem grande, pô. O Dragon Ball Super, ele definitivamente não é a mesma pessoa. E, tipo assim, recentemente ouvi coisas assim que, pô, Akira Toriyama, ele até esquecia da característica dos próprios personagens que ele criou, pô. Eu falo pra vocês também que gostam de Dragon Ball Super. Cara, eu tenho absolutamente certeza que um fã de Dragon Ball Z, se continuasse a história a partir do Z, do final do Z, faria uma história muito melhor do que Dragon Ball Super, cara. Dragon Ball Super foi feito pra vender boneco. Foi feito pra vender boneco. Foi feito pra vender boneco e pra nova geração. Foi pra isso que foi feito. E eu entendo, é isso que eu tô falando. Eu entendo o que os caras quis fazer. Quis pegar a nova geração. Porque também os fãs de Dragon Ball já estão velhos, pô. Eu entendo o que eles quis fazer. Mas sim, eu considero uma obra à parte. Assim como uma obra também que eu estava, que eu considero uma obra à parte, que também é Pokémon. Eu também acho que eu vejo essa diferença em Pokémon também. Pra mim, o Ash até Sinnoh, ele é um, quando vai para as outras temporadas ele já é outro. Então também eu considero a parte. Eu vejo que existe essa mudança. Tem gente que fica brava. Eu, assim, definitivamente eu não gosto. Eu só não gosto. Não chego a ficar com raiva. Eu só definitivamente não gosto. Eu assisti Dragon Ball Super, o filme do Broly. Gostei.
Só que pra mim eu ainda prefiro o do Z, mas assim, gostei. Só que assim, as pessoas deveriam entender isso e deveriam saber separar as coisas. Porque tem vezes que o fã de Dragon Ball Super fica bravo com o de Dragon Ball Z e o do Z fica bravo com o do Super. Eu acho que definitivamente os caras deveriam parar com essas birrinhas e falar assim, são obras definitivamente separadas. Para mim, até a Toei deveria vir a público e falar que eram obras separadas, que acabava de vez com isso. Mas não, eles continuam insistindo que, pô, o Akira Toriyama fez isso, o Akira Toriyama fez isso, que quando às vezes nem foi ele mesmo que fez as coisas. Ele só coloca lá o crédito do Akira Toriyama e nem foi ele que fez. Quando você lê esse mangá aqui, do Dragon Ball Z, né? Que no mangá é só Dragon Ball, né? Mas no anime é separado, Dragon Ball Z. Quando você lê esse mangá aqui, você vê a diferença. Pega esse mangá pra você ler. E lê um mangá de Dragon Ball Super hoje em dia. Cara, é totalmente diferente. Assim, não vou dizer que parece obras distintas, tipo assim, outra obra, porque tem os mesmos personagens, né? Definitivamente não são obras, assim, obras, putz, um negócio muito, muito distante. Porque aqui você tem o Gohan, você tem o Goku, você tem o Vegeta, você tem o Trunks, o Piccolo, tem esses caras todos. Só que pra mim, Dragon Ball Super vacila muito, cara. Vacila muito, muito, muito. Tipo assim, eu definitivamente, cara, eu detesto o Goku Deus, Goku Super Saiyajin Deus. Eu detesto esse tipo de coisa, cara. Eu detesto porque assim, pra mim foi criado tipo assim num contexto nada a ver. Pô, vamos criar isso aqui. Pô, vamos transformar Dragon Ball em só transformaçãozinha e pronto. E não era assim. Eu vejo muita gente falando assim, ah, era assim sim. Cara, você pode ver que tinha fase. Na fase do céu, Dragon Ball tem 3 sagas no Z, né? Ah, pode ser que tem gente que fala que tenha mais, mas no anime, pelo menos, eu considero 3 sagas só. Eu considero só a do Freeza, a do Cell e a do Majin Buu, que são as principais. Eu considero 3 principais. Eu sei que tem as outras, eu sei que tem a dos Saiyajins, a dos Androids, só que eu considero 3 só. Eu considero só 3, que é a do Freeza, do Cell e do Majin Buu. Cara, você pode ver as transformações que foram apresentadas em cada uma dessas sagas, que são as principais. Você começa com Super Saiyajin 1, que é na saga Freeza, Super Saiyajin 2 na saga do Cell, e o Super Saiyajin 3 na saga Buu. Você vê que tem uma diferença? Você vê que tem uma diferença? Só que Dragon Ball Super, eles jogaram um monte de saga ali. Aí apresenta o Goku Super Saiyajin Deus, pra mim é ridículo. Super Saiyajin Deus na saga do Bills. Aí depois o Super Saiyajin Blue na saga do Freeza. Reviveu o Freeza de novo, não sei pra quê. O Freeza no Super Saiyajin apresenta o Super Saiyajin Blue na saga Freeza. Aí o instinto superior no torneio. Você pode falar assim, ah não, foi 3 sagas. Cara, só que assim, é ridículo. Porque assim, se você pegar o Goku no instinto superior, é o cabelo um pouquinho mais arrepiado e cabelo prateado. Parece praticamente igual o Goku Super Saiyajin God, pô, do cabelo vermelhinho, magrelo. Não tem muita diferença. Assim, você não vê muita coisa. E o Goku Super Saiyajin Blue? Um Goku de Super Saiyajin, só que cabelo azul. Pô, tava pra ter mais criatividade. Tava pra ter, pelo amor de Deus. Assim, eu às vezes até me pego pensando, pô, se eu fizesse um Dragon Ball, como que eu faria uma continuação do Dragon Ball Z ali do finalzinho, depois que aparece o Ubi, tirando o GT ali, que pra mim também o GT é mais ou menos, não é tão bom. Tirando ali o finalzinho, né, da saga que pega ali quando o Goku vai treinar com o Ubi. Cara, eu me pego pensando, cara, não seria tão fácil, eu sei que os caras não iam fazer isso porque não ia vender boneca, igual eu tô falando. Só que, cara, eu penso assim no Dragon Ball que se tivesse uma saga depois do Ubi, pra mim o Goku ele deveria ter levado o poder dele na forma base, pô. Uma técnica na forma base dele, lutando na forma base, seria muito da hora. Cara, que tipo assim, sabe, nivelasse o poder no Super Saiyajin 3. Pum. Super Saiyajin 3 é o máximo de transformações que um Saiyajin conseguisse, parasse ali. E dali em diante, o Goku começasse a aprender técnicas, os outros personagens, enfim, pra eles lutarem, tipo assim, vilões mesmo, que eu sinto falta às vezes também disso aí. Vilões mesmo. Cara, o Freezer, ele era um imperador mal, ele queria, além de humilhar as pessoas, ele era mal mesmo. O Freezer era mal, cara. O Freezer, quando ele é apresentado em Dragon Ball Z, ele é mal.
E assim, Dragon Ball nunca quis, em Dragon Ball Z, por exemplo, nunca quis, mostrar o passado do vilão, isso. Cara, porque assim, eu vejo muita gente falando sobre isso. Cara, é assim, é mal de Naruto, tá? Quem acompanha muito Naruto, eu acompanho Naruto também, acompanhei Naruto. E às vezes eu acho que é demais até esse coisa de, tipo, mostrar o passado do vilão. O Freeza não precisava mostrar o passado dele, a gente já sabia que ele era mal. O Cell não precisava também ficar um roteiro em cima, que a gente sabia que ele era uma célula que foi lá, um androide que foi criado para evoluir, a gente sabia que o Cell ele era o cara que não tava nem aí pra ninguém, ele só queria se tornar perfeito e acabou em ponto. Assim como o Majin Buu, tem gente que critica, eu vejo gente criticando o Majin Buu também. Cara, o Majin Buu é outro personagem vilão que eu acho da hora também. Porque o Majin Buu, ele é assim, cara, ele não tá nem aí, cara, ele só quer destruir. E você não acha um vilão desse bom? Ele só quer destruir, cara. Ele só quer destruição e ponto final, e é só isso. Só quer acabar com tudo, e já era. E é isso daí. Aí às vezes eu tô falando assim, não, pô, mas tem que ter uma historinha por trás, porque não tem nada a ver isso aí. Acho que tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, ele não vira um vilão, ele é vilão e ponto final. É isso que a gente quer, Dragon Ball, é porradaria e um vilão da hora, é isso que a gente quer ver e ponto final. A gente não quer ver a historinha triste, pô, porque eu fiquei. Porque o Pen de Naruto, o pessoal gosta de zoar, né? Pô, porque eu fiquei mal porque recusaram me dar comida, pô, sabe, a gente não quer ver isso. O Majin Buu, pra mim, ele faz até sentido até no mundo real, cara. No mundo real, a gente tem gente que tem ódio assim, de tudo por nada. Tipo, a pessoa nunca sofreu na vida, mas ela tem ódio de tudo por nada. Entendeu? O Majin Buu até faz sentido na vida real se você parar pra pensar como vilão. Tem gente que só quer destruir. E é assim também na vida real. Então, cara, assim, o Majin Buu ele é um vilão mesmo, cara. E eu gosto muito do Majin Buu. Sei que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta até da própria saga do Majin Buu, né? No finalzinho ali, o pessoal não gosta muito, mas eu gosto muito. Gosto bastante. Mas é aquela, pessoal. Eu acho que assim, não precisa ter briga, cara. Não precisa ficar birrinha, ficar mandando resposta um pro outro. Eu acho que assim, tem muita gente que distorce muitas coisas. Tem gente que fala que gosta de Dragon Ball Z, que fala assim, muita coisa assim que eu também discordo. O pessoal assim até exagera. Só que tem muita gente do Super, e a maioria é do Super, que gosta do Super e nunca nem assistiu o Z, que fala também muita coisa que é muito incoerente, força demais as coisas, falando que foi Akira Toriyama. E às vezes não foi Akira Toriyama, mas tipo assim, força até demais às vezes os caras do Super. Entendeu? Mas assim, eu acho que não precisa ter essa briga, cara. Se você gosta de Dragon Ball Super, gosta de Dragon Ball Z, que bom, cara. Que é uma obra muito boa, uma obra fantástica. E eu não tenho nada contra quem gosta de Dragon Ball Super, cara. Assim, mas assim, realmente, tipo assim, realmente a gente precisa, tipo, rever isso daí, de ficar com essas birrinhas assim de. Por nada, sabe? Desnecessário. E desde já, galera, sim, esse canal é novo, igual eu falei, eu tenho outros canais aqui, só que são outros sentidos, né? Outras coisas. E como eu falei, gosto muito de Dragon Ball, pra mim é a obra principal pra mim, entre todas é a obra principal que eu mais gosto. Eu queria que vocês puderem gostar também do conteúdo. Eu queria desde já pedir que vocês se inscrevam no canal, curte, comenta aí, se puder também compartilhar, que vai ajudar bastante. Desde já, falou, fui.